Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live com vocês aqui. Vamos abordar o tema modulação hormonal feminina, cuidados com a mulher. O pessoal teve muitas dúvidas aqui com relação aos cuidados com a mulher, e nós vamos estar abordando esse tema aqui com vocês hoje. Vocês estão ouvindo bem minha voz? Vão dando um okzinho aí pra mim aí para ver se está tudo legal, tá? Eu anotei alguns tópicos específicos aqui, porque como teve muita pergunta no direct, então eu fui anotando alguns pontos aqui para poder ir abordando item por item com vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro item aqui seria incontinência urinária, né? Tem mulher que tem incontinência urinária, que toda noite precisa ir no banheiro fazer xixi, toda hora tem vontade de fazer xixi sem estar bebendo tanta água. Essa mulher que não consegue nem ir daqui ali no elevador sem urinar, normalmente ela está com uma queda hormonal vertiginosa. Então esse é um sintoma que precisa ser avaliado para que haja a correção desse desequilíbrio hormonal. Então um médico especializado vai poder estar acompanhando a mulher para poder ver se existe algum desequilíbrio no estriol, no estradiol, na progesterona, na testosterona. Alguns desses hormônios estão desregulados, e esta é uma das bases aí que a gente tem para classificar a incontinência urinária como um sintoma clássico aí por essa questão desse desequilíbrio. Segundo ponto aqui é sobre Escherichia coli, sobre cândida, mulher que tem muita infecção urinária. O estriol bioidêntico, né? Ele tem uma capacidade de mudar o pH da vagina, matando a bactéria que está causando esse tipo de desequilíbrio. Isso é uma opção, isso precisa ser avaliado por um médico especialista na área através de exames hormonais, mas é uma ótima estratégia essa modulação hormonal com o estriol para estar acabando com esses problemas. Existem outras estratégias locais também, existem estratégias específicas do intestino, né? Eu tô dando opções aqui, por exemplo, mulher que tem cândida de repetição, o problema não está localizado na vagina, o problema está no intestino. Precisa regular o intestino, porque existem ali micro rupturas no intestino, onde está vazando proteína putrefada e coisa que não deveria sair dali para a corrente sanguínea. Isso pode, e é um dos lugares mais afetados, ir lá para a vagina, causando essa candidíase. Então, tem que cuidar do intestino. Outros cuidados naturais é lavar todos os dias com óleo de coco. Então existem todos os cuidados aqui na clínica que nós prestamos à paciente para poder evitar esse tipo de sintoma aí de infecção, de candidíase, de Escherichia coli e por aí vai, tá? O estriol, então, em termos de hormônios, é uma excelente opção aí para a mulher. Outra pergunta muito comum que eu tenho aqui no direct é sobre cisto. Cisto na tireoide, cisto na mama, cisto em ovário, ovário policístico. Isso aí, existem três clássicos componentes aí. Nós temos a deficiência de iodo, nós temos o excesso de cafeína, e nós temos a predominância estrogênica, sendo a predominância estrogênica um desequilíbrio hormonal. Então a gente vê ali testosterona baixa, estrogênio alto, progesterona no chão também. Então precisa ser feita uma modulação hormonal, diminuição do consumo de café e fazer reposição com iodo. Isso aí são opções, isso precisa ser avaliado. Mas esse é um caso clássico que a gente vê aqui, e que a gente consegue resolver muito rapidamente, contanto que siga-se todas as orientações do protocolo. Essa é a base, mas existem outras variáveis que precisa estar vindo numa consulta aqui, passar por especialistas da área. Nós temos toda uma equipe aqui para acompanhar, né? E aí sim a gente conseguir ver o que está realmente causando essa demanda, tá? O pessoal me pergunta de onde vem a modulação hormonal bioidêntica. A modulação hormonal bioidêntica
Ela vem de um fruto mexicano, yam, ela pode vir do extrato de soja ou ela pode vir do cará. Esses são os componentes aí naturais que são extraídos, os ativos, para poder fazer a modulação hormonal bioidêntica. Então a modulação hormonal bioidêntica, ela na verdade é uma suplementação, ela é extraída do alimento, então a gente nem considera tanto como um hormônio, tá? Isso aqui é uma pergunta que eu tenho frequente aí, que a galera me pergunta de onde vem, então tá respondido para vocês aí. Anticoncepcional. Anticoncepcional, eu tenho batido muito isso aí aqui no Instagram com vocês. O anticoncepcional, se vocês pararem para entrar no Journal of England, se vocês pararem para entrar aí no PubMed para ver os estudos referentes ao uso de anticoncepcional, vocês vão entender o que eu estou falando. O anticoncepcional é um veneno. Anticoncepcional causa uma série de desequilíbrios. Toda paciente que senta aqui, ou praticamente todas, estão com marcadores tumorais elevados. Se usar por muitos anos, o Journal of England classifica alto risco de câncer. Então, olha um dado que eu coletei para vocês aqui, que interessante. 61% das mulheres brasileiras usam anticoncepcional. 36% só que prefere camisinha. Então nós temos aí uma média de 14 milhões de brasileiras usando anticoncepcional. Inclusive nós vemos aí campanhas para as mulheres usarem Dilmirena, que é o maior veneno de todos, é o Dilmirena. Dilmirena é batata para aumentar marcador tumoral. E eu vi aí recentemente filas enormes orientadas pelo governo para colocar Dilmirena. Isso aí é complicado, né? A literatura nos dá retaguarda suficiente para dizer que isso aí é uma porcaria. Isso aí é um negócio que faz mal. Então, eu estou cansado de ver na minha prática clínica aqui pacientes que estão com diversos problemas. Se vocês entrarem aí na minha pasta de anticoncepcional, vocês vão ver aí os relatos das meninas. Eu não coloquei todos, mas eu tenho mais de 300 relatos de mulheres com o uso do Dilmirena com efeito colateral. Então não adianta falar que são algumas mulheres, são muitas mulheres passando mal com o uso desse recurso. Então existem outras estratégias, porque também você vai perguntar, mas doutor, mas eu não quero engravidar, não quero usar camisinha, como é que eu faço? Tem as opções naturais, que é a tabelinha, tem opção natural, que é camisinha, e tem a outra opção, que é o protocolo que nós fazemos aqui com estratégias que não danificam o seu sistema e que te causam infertilidade. Então existem outros pontos aqui que daí a gente mede com exame, tudo direitinho, para poder classificar isso aí sem esses riscos. Então, para a mulher que tiver acesso, que puder vir aqui à clínica, ótimo. Aqui não tiver, ou faz tabelinha, ou usa camisinha, não tem conversa. Ou no mais, na pior das hipóteses ali, usar um DIU de cobre, que ainda intoxica com o cobre, mas não dá câncer pelo menos, né? Não dá câncer. O máximo, uma mulher com uso aí, se ela tiver já intoxicada com cobre, ela precisa avaliar também, pode dar câncer na hipófise. Então há um baixo risco, mas existe a possibilidade de risco de câncer na hipófise ainda em mulheres que usam DIU de cobre. Mas não é tão alto quanto o Dilmirena. Então, na pior das hipóteses, usar um DIU de cobre e fazer modulação hormonal bioidêntica. Isso é obrigatório, porque o DIU ele arrebenta com todos os hormônios. Então, na pior das hipóteses, não use Dilmirena, use a outra opção e faça a modulação hormonal. Então esse é um cuidado aqui importantíssimo que nós temos que bater com vocês, porque tá uma pandemia de problema de pacientes aí. Existem muitos profissionais da área da saúde que classificam a pílula anticoncepcional como uma opção de progesterona e de estrogênio. Isso é mentira! Não existe pílula anticoncepcional à base de progesterona e estrogênio. Esses medicamentos, eles são progestágenos, não são progesterona. Se você ouvir um médico aí falando na televisão, médico famoso aí falando que anticoncepcional é progesterona, ele está equivocado. Ele deveria estudar um pouquinho mais, porque pílula anticoncepcional
é progestágeno. É uma coisa parecida com progesterona, mas não é. Por que isso? Por que não faz a progesterona? Porque a indústria, ela não pode patentear uma coisa que a natureza produz. A progesterona é uma coisa que a natureza produz. Então a indústria, para ter uma patente de 17 anos, existe uma lei universal que classifica que só pode existir uma patente se a indústria comprovar que aquele determinado medicamento não existe na natureza. Então eles criaram o progestágeno. E o progestágeno, como não sendo um componente que o corpo produz, ele entra como um corpo estranho no nosso corpo. E é aí que começam a causar as adversidades, os marcadores tumorais começarem a se elevar, uma série de problemas. Inclusive essa história de que anticoncepcional trata endometriose, isso é mentira também, tá? Não caia nessa conversa de que anticoncepcional trata endometriose, porque é mentira. Ele não deixa a endometriose avançar, mas ele não regride a endometriose, tá? O que regride a endometriose é acertar a dieta, acertar o treino e fazer modulação hormonal bioidêntica. É isso aí que vai acertar você. Você tomando anticoncepcional, você está bloqueando ali, não deixando a endometriose para frente, mas você está aumentando o seu marcador tumoral. Será que vale a pena? Fica a minha pergunta para vocês aí. Então esse é um ponto aqui importante para classificar que anticoncepcional não é bioidêntico, não existe anticoncepcional bioidêntico, tá? E que esses medicamentos, eles são um corpo estranho dentro do seu corpo. Outro ponto que me perguntaram aqui também, tamoxifeno para as mamas, tamoxifeno para homem, para evitar ginecomastia e tudo mais. O tamoxifeno para a mulher, ele protege a mama, mas ele prejudica o útero. Então eu não vejo como uma opção boa para isso. Eu vejo a opção boa, uma boa dieta, uma boa suplementação. Isso aí vai fazer uma proteção da mama da mulher, e nós temos diversos protocolos aqui que estão bem basados na literatura e que causam efeitos práticos muito consideráveis, né? Muito bem acentuados, vamos assim dizer. Então, eu recomendo sempre que quando você for procurar um profissional, que você faça um protocolo com ele que funcione. O resto, se ficar só de mimimi, conversa fiada, e você fazer não funcionar, troca de profissional, tá? Vai no profissional que realmente cumpra aquilo que ele fala para você dentro do consultório, que é o que a gente faz aqui o dia todo. Hoje eu já atendi mais de 50 pacientes, então eu tenho experiência prática para dizer para vocês aí o que funciona e o que não funciona, até pela minha prática e pela minha parte teórica também, tá? Então o tamoxifeno para a mulher, ele protege a mama, mas prejudica o útero, eu não acho válido, conforme eu falei. E para o homem, o tamoxifeno para evitar ginecomastia em ciclo de uso ergogênico, de anabolizante, como dizem aí, ele tem um efeito ponderal ali para proteção de ginecomastia, mas ele tem um rebote muito grande depois, isso está taxado na literatura também. Tamoxifeno não é uma boa opção. Uma boa opção aí para fazer esse bloqueio de ginecomastia para homem é muito melhor o anastrozol. Em alguns casos o letrozol num pequeno intervalo de tempo, e o exemestano para quem já tem uma ginecomastia acentuada. Ele depende muito de cada caso, mas realmente o anastrozol hoje, agradecemos o Dando Kane aí por publicar o Anabolics 2000, agradecemos aí outros clássicos que nós temos aí da década de 80, de 90, eu já sou antigo, já li bastante coisa referente a esse assunto, que o tamoxifeno foi uma grande opção no passado. Hoje em dia já não é mais uma boa opção para aqueles que querem baixar a conversão estrogênica com o uso de recurso ergogênico ou não também, tá? Perguntaram aqui muito sobre pólipo para mim. Pólipo é clássico de desequilíbrio hormonal. Fez reposição hormonal, acertou a dieta, pólipo desaparece. A maioria deles aqui, nos casos práticos que a gente pega aqui, desaparece. Hipotireoidismo, antes de pensar em tomar hormônio de tireoide, você já pensou em ver como é que estão seus hormônios? Você já pensou em ver como é que está a tua dieta? Você sabia que o consumo alto de açúcar, cristal, de porcarias, doce, gordura transgênica, afeta bruscamente sua tireoide? Você sabia que a sua tireoide muitas vezes pode estar prejudicada porque está inflamada?
que você está obesa, porque você está inflamada através de uma má alimentação, falta de exercício físico, está com os hormônios todos baixos. Então, antes de pensar em hormônio tireoide, deveria pensar em todos esses outros marcadores. André, o pessoal está acompanhando legal aí? Se tiver alguma pergunta que você acha interessante aí, a gente vai dando seguimento, tá bom? Fibromialgia. Fibromialgia é clássica deficiência de testosterona. Você pega aí e faz a posição mediante os exames, acerta a alimentação, exercício básico para qualquer pessoa que tem fibromialgia diagnosticado, musculação. Não é atividade de impacto, não é crossfit, não é caminhada, não é exercício de elástico, é musculação, a clássica musculação que não tem impacto, que seria basicamente flexão, extensão de joelho, flexão, extensão de cotovelo. Isso em termos de exercício é o que vai causar melhoras referente a esta doença. Tá? E nas outras questões que eu falei, acertar a dieta e fazer modulação hormonal. Muito provavelmente essa pessoa está com desequilíbrio hormonal. Caso clássico também. Oi, pode falar, André. Como funciona o trabalho do TDAH? O TDAH, muitas das vezes, muitas das crianças que eu pego aqui, elas estão obesas. Elas estão inflamadas, elas não têm uma boa nutrição, elas têm alimentação boa, mas não têm nutrição boa. A alimentação boa, a McDonald's que você come te alimenta, mas não te nutre. Então, eu vejo muito criança indo para a escola, levando lancheira com chocolate, com salgadinho, com coxinha, com risoles, com pão de queijo. Ao invés da mãe fazer uma alimentação saudável ou procurar uma orientação que seja para uma boa alimentação, o que está acontecendo é a criança está tendo distúrbios hormonais, a criança está tendo distúrbios metabólicos consideráveis por conta de falta de exercício físico, tirar a educação física. Está tendo agora, André, educação física nas escolas? Voltou de novo? Ou está aquela pouca vergonha lá que tiraram? Ainda está com o nível fundamental, ainda tem algumas coisas. Tem algumas coisinhas, né? Sim. Mas nas crianças não está tendo. É no fundamental mesmo que não está tendo. Que não está tendo, né? Então, E tiraram a obrigatoriedade do nível médio. Olha lá, tiraram a obrigatoriedade da educação física, estão estimulando as crianças a comer porcaria. Então, o TDAH, eu posso classificar para vocês aqui com segurança. A maioria dos casos que eu pego aqui é deficiência nutricional. Começamos a acertar aqui questões nutricionais, alimentos que estimulem o cérebro a trabalhar, a criança para de ficar sonolenta de dia, agitada à noite, rebelde. Existe deficiência de alguns minerais chaves ali, que quando entra na suplementação dessa criança que eu estou tratando, a resposta é espetacular. Vocês têm relato de paciente minha aí com relação a TDAH, e a criança ficou 2 semanas fazendo a alimentação, a suplementação, a resposta do cérebro foi absurda. Então assim, eu tenho experiência prática e teórica suficiente para dizer que a maioria dos casos é deficiência nutricional, e quem cuida de doença através de nutrição é nutricionista, é ato privativo do nutricionista, está na lei do ato nutricionista também. Para quem quiser falar, mas essa parte não é médica, não, essa parte é do nutricionista, tá? Vamos dar um segmento aqui. Lúpus, me perguntaram sobre lúpus. Lúpus é clássica deficiência de hormônios, desequilíbrio de hormônios. Muitas vezes um muito elevado, o outro muito baixo. Esse desequilíbrio é uma das causas, isso precisa ser avaliado, precisa passar por um médico, para ele poder avaliar direitinho e ver qual que é o teu caso em específico. Mas falando da maioria dos casos, um dos principais componentes aí, a base da pirâmide aí, é o desequilíbrio hormonal. Dores e cólicas, aqui a mulherada tem me perguntado muito sobre dores e cólicas. Dores e cólicas é deficiência clássica de progesterona, de testosterona. Quando você vê ali esse desequilíbrio dos hormônios, nós vemos muitas mulheres com reclamação que quando começa a equilibrar, faz ali o equilíbrio hormonal, esses sintomas desaparecem.
Isso também tem total relação com a alimentação que ela está fazendo. Eu vou falar mais ali na frente sobre menstruação, nós vamos entrar num ponto-chave ali. A sequência aqui das dores e cólicas é sangramento exacerbado, né? A mulherada reclama de algumas, né, de fluxo exacerbado, deficiência clássica de progesterona. A progesterona, quando está baixa ali, o que a progesterona faz? Ela tem uma característica clássica de fazer com que o sangue que está preso na parede do útero fique ali e que caia devagar. Quando a progesterona está baixa, você não tem um hormônio que segura aquilo na parede do útero, ele começa a descer com tudo. Fazendo-se a reposição hormonal com progesterona, não é progestágeno, não é pílula anticoncepcional. Você consegue ter um equilíbrio disso aí na maioria dos casos. Lembrando mais uma vez que nós estamos fazendo aqui um encontro com vocês, isso não é uma prescrição de nenhuma forma, de nenhuma e absoluta forma estamos querendo fazer prescrição. Nós estamos aqui com a intenção informativa de indicar para vocês alguns sintomas são referentes a alguns tipos de coisas para vocês saberem que médico procurar, que nutricionista procurar e por aí vai, tá bom? Então estamos deixando claro isso aqui para vocês. Pode falar, André. A musculação contribui positivamente com a queda de libido devido ao uso do DIU. Com o uso do DIU, né? O DIU é o DIU. Na verdade, assim, a queda da libido tem total relação com o DIU, não com a musculação. A pergunta foi se a musculação está relacionada? Pelo contrário, a musculação estimula a testosterona. O DIU arrebenta com a tua testosterona. Então o que arrebentou com a sua libido aí foi o DIU, não foi a musculação. A musculação com certeza ainda deu uma segurada para não cair demais. O mulherada me pergunta também sobre a questão de queda de cabelo, unha quebrando. Isso aí é tudo deficiência, principalmente de testosterona e progesterona. Deficiência de ferro, então deficiência de ferro cai muito cabelo também. Deficiência de iodo, clássica deficiência de iodo. Então nós precisamos avaliar uma série de marcadores para a gente saber o que é que está causando. Não vão se automedicar, não vão se autossuplementar. Eu já vi mulher ouvindo live assim, querendo tomar ferro sem saber se tem deficiência de ferro, querendo tomar iodo sem saber se tem deficiência de iodo. Excesso de minerais causa problema, excesso de hormônios causa problema. Então procura um médico. Eu estou dando supostas situações classificadas em exames laboratoriais, onde um médico especialista vai classificar a sua deficiência. O nutricionista especializado vai identificar a sua deficiência e aí nutricionalmente ou hormonalmente, parte médica, eles vão conseguir fazer o tratamento para quem tem queda de cabelo, unha quebrando e por aí vai. Pode falar, André. Tem a ver com o que você falou, o colesterol alto. Qual é a conduta de eficiência, incluindo a reeducação alimentar? Então, vamos lá. Eu vejo muito falso diagnóstico com relação ao colesterol alto. Primeiro porque o colesterol ele é mocinho, ele não é vilão. O colesterol tem que estar acima de 200 e não abaixo de 200. Eu tenho uma aula de cardiologia metabólica aqui que mostra tudo que a literatura fala. Não existe artigo na literatura que mostra que testosterona acima de 200 causa infarto agudo do miocárdio. Não existe. Não existe. Pelo contrário, a literatura mostra, eu tenho mais de 200 referências bibliográficas no meu curso que mostram que testosterona acima de 200 previne infarto. Colesterol acima de 200, foi isso que eu falei, né, André? Isso. Colesterol acima de 200 previne infarto e não aumenta risco de infarto. E eu tenho estudo que mostra que colesterol abaixo de 200, na verdade, para falar exatamente abaixo de 160, aumenta o risco de infarto, porque a bainha de mielina, que é a capa que recobre o vaso, ela é colesterol dependente. Então, se você tem colesterol muito baixo, você não tem bainha de mielina, que é a capa que recobre o vaso, para que você não tenha alto risco de estourar uma artéria no seu coração e na sua cabeça, você tem um AVC. Então, você precisa do colesterol tudo ali equilibrado. O grande segredo ali da parte do colesterol é você ter o triglicerídeo abaixo de 150 para você não ter risco cardíaco e ideal abaixo de 100. Ideal ali seria um triglicerídeo de 75, 80. E o HDL acima de 40.
HDL tem que estar em torno de 52, 54, triglicerídeo em torno de 75, 80 e o colesterol acima de 200. Então isso aí é o que a literatura mostra hoje como marcador de longevidade, inclusive em todos os centenários os estudos mostram que o colesterol base deles é esse aí, tá? Tá certo, André? Beleza? Uhum. Então, vamos lá. Dando sequência aqui. As mulheres me perguntaram, menstruar ou não menstruar? É seguro ou não é seguro? Primeiro, existe menstruação sem ovular. E existe o ovular sem menstruação. Menstruação, ela é uma característica fisiológica, mas ela não é obrigatória, tá? Não é obrigatória a mulher menstruar. Para algumas mulheres em específico, inclusive parar de menstruar é remédio. Mulher que tem muito fluxo, mulher que tem muitos problemas associados à menstruação, quando ela para de menstruar, os problemas acabam. E isso nós temos pacientes aqui de anos que nós acompanhamos que não tiveram nenhum problema pelo fato de parar a menstruação. Então, induzir a menorreia não é nenhum crime, não é nenhum problema, contanto que seja feita por um médico especializado, tá bom, gente? Então, deixando claro sempre isso, procure orientação, mas a base dessa live aqui vai ser sempre informativa para vocês, tá? Inclusive, o pessoal acha que tem a ver menstruação ou não menstruação com vários problemas. Isso não está relacionado porque é muito mais pelo estrogênio baixando do que por menstruação, tá? Então, a menstruação, respondendo a pergunta de quem perguntou com relação a menstruar ou não menstruar, saudável ou não saudável, precisa avaliar individualmente cada caso, mas ambos podem ser opções dependendo de cada caso individualmente. Tá bom? Então aqui, fechamos aqui essa parte da menstruação. Deixa eu ver aqui. Outra coisa também, já vamos entrar na pergunta, André. A pessoa fala que parar de menstruar tem a ver com índice de gordura. Na verdade não tem a ver com índice de gordura, tá, gente? Isso é um erro. A amenorreia, ou parar de menstruar, ela está relacionada com déficit calórico severo e não com percentual de gordura. Tem mulher que vem aqui que tem 14% de gordura que menstrua. E tem mulher com 8% que menstrua. Com 8% está comendo bem, genética boa, metabolismo acelerado, está menstruando. Enquanto tem 14% mulher que está em déficit calórico severo para de menstruar. Então deixando claro também essa questão sobre menstruação. Pode falar, André. O pessoal está perguntando se, para quem tem problema no joelho, se o CrossFit é indicado. Olha, o CrossFit é uma atividade que tem impacto. Eu particularmente não sou fã desse tipo de atividade, tá? A musculação é a melhor atividade que existe, ela não tem impacto, ela simula os movimentos naturais de flexão do cotovelo e do joelho, ela é a atividade mais segura dentre todas as atividades e não aumenta risco de lesão. Não adianta falar que o CrossFit não aumenta risco de lesão, aumenta sim. Toda e qualquer atividade que tem impacto tem aumento do risco de lesão, qualquer atividade. Não pode-se também demonizar o CrossFit, né? O CrossFit é uma atividade como qualquer outra, você jogando bolas para quebrar a perna. Então assim, mas ela tem um risco aumentado sim. A melhor atividade que existe hoje é a musculação. Até para quem faz CrossFit, se puder fazer musculação pelo menos umas 2 vezes por semana, vai fortalecer melhor aí parte óssea, parte tendinosa e por aí vai. Então, quem tem problema no joelho, o ideal seria fortalecer o joelho na musculação. E aí, se quiser, se gostar de fazer o CrossFit, não tem problema nenhum. Contanto que fortaleça o joelho na musculação. Não é no CrossFit que você vai fazer isso. Tá bom? Mais uma dúvida aí, André? Tratamento para cicatriz serve para cicatriz hipertrófica? Serve para cicatriz hipertrófica. Na verdade, a gente trata tanto essa questão do problema no sintoma, mas tem que tratar a causa também. Contanto que se trate a causa, nós temos uma diminuição desses efeitos, principalmente no local da cicatriz hipertrófica. Então sim, a gente consegue fazer reversão, precisa ser avaliada a causa do problema, para que não haja aquela questão de você tratar o sintoma e o problema voltar de novo porque não foi mexido na causa, tá? Mais alguma dúvida, André?
Tem, mas já tá. Daqui a pouco pede o pessoal mandar mais as dúvidas no direct. Porque já tá dando 30 minutos. Pessoal, então nós estamos com o tempo estourado aqui. Eu vou pedir para vocês mandarem. Vou pedir para vocês mandarem todas as suas dúvidas no direct para mim. Eu vi que teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta interessante, que a ginecologista, que ela menstrua 10 a 15 dias seguidos, e a profissional que está acompanhando ela mandou ela usar anticoncepcional para parar. Eu não recomendo, eu não acho uma boa opção, tendo em vista todos esses efeitos colaterais que eu falei, tá? Aumenta marcador tumoral, é um corpo estranho dentro do seu corpo, afeta uma série de componentes, uma série de efeitos colaterais, é veneno. Pode entrar na literatura, não precisa acreditar no que eu estou falando, entra na minha pasta anticoncepcionais, está lá uma série de estudos mostrando que anticoncepcional é igual cigarro, filha, só dá problema. Não adianta falar que bloqueia endometriose. Mas bloquear a endometriose, não é melhor a gente usar tratamentos naturais que não causam efeitos colaterais e que regridem a endometriose? Está descrito na literatura, é só buscar na literatura, ou buscar um profissional, né, que é o ideal, buscar um profissional que esteja atualizado com relação ao uso de recursos ergogênicos, tá? Então, eu achei essa dúvida interessante e passamos aqui todos os tópicos que eu queria falar hoje com vocês. Pode falar, André. Essa eu acho que é importante. Pode falar. A maior dúvida das meninas é a questão do bumbum grande. Como é que é qual o segredo do bumbum grande aí? Olha, assim, deixando claro para vocês, tá, gente? Eu vejo muita gente na internet falando asneira. Muito coach dos Estados Unidos da América, falando mal de mulheres que fazem preenchimento no glúteo, e falando que isso aí que elas falam mentira e não sei o que. Nós aqui trabalhamos sempre com a verdade. Então, todas as mulheres que querem glúteo grande e querem ficar com o físico sequinho e que não querem se encher de anabolizante, elas têm que fazer algum tipo de preenchimento, algum tipo de intervenção estética. Não recomendo o uso de preenchimento dessas porcarias que fazem por aí, de metacril, hidrogel, essas silicone industrial, essas porcarias que tem por aí. Isso aí é perigoso, tá? Mesmo que seja um profissional, não recomendo. Existem estratégias onde não são corpo estranho no seu corpo, que você pode dar uma levantada no bumbum, você pode fazer preenchimento sem corpo estranho, tá? Existem estratégias para isso, ok? E também não vou mentir para vocês que exercício físico aumenta a bunda. Se você está com a bunda de sagui e você quer ter uma bunda grande, querida, não acredita nessa história de que 3 apoios, de que a abdutora vai aumentar a tua bunda, porque não vai, ela vai melhorar, ela vai levantar, ela vai dar um volumezinho. Mas você que tem uma bundinha de 85 centímetros, de um quadril de 85, você quer ter um quadril acima de 100, achando que você vai ter com exercício físico, não vai ter. Principalmente estou falando uma mulher com um abdômen rasgado. É diferente de uma mulher gordinha. A mulher gordinha fica com a bunda grande, não é gordura, é bunda mole. Fala uma bunda dura mesmo, uma bunda de músculo, não adianta. Você precisa treinar pesado sim, por diversos fatores, mas precisa fazer preenchimento com algum profissional que esteja devidamente habilitado, tá? Então esses coaches americanos que ficam falando que é mentira, que dá pra crescer e não sei o que, esse cara é traficante de anabolizante, enche a mulherada de hormônio, dá um monte de colateral, androgeniza as mulheres, e aí sim, obviamente, você consegue um aumento de glúteo, porque ela tá cheia de hormônio, de testosterona, de hormônio masculino. Então, não é o caminho você se encher de hormônio. Eu também não recomendo. O que eu recomendo é fazer uma boa alimentação. Se você tem o objetivo de dar uma levantada no bumbum, você vai dar uma levantada no bumbum com exercício sim, com atividade física. Você pode fazer uma modulação hormonal, deve fazer, porque se tiver com desequilíbrio hormonal também não vai crescer.
Eu trabalho sempre com a verdade, eu não tenho por que ficar mentindo disso aí. Mas, como fala meu amigo Cariano, se você quer ter um glúteo enorme, não tem conversa. E você tem um glúteo pequenininho, não tem conversa. Milagre é só Jesus, querido. Botar a mão na bunda lá, multiplicar a bunda. Só se for Jesus descer na terra e fazer isso. Porque não tem conversa. Ou você faz um preenchimento para você ficar com o glúteo grande, um preenchimento seguro. Não é um preenchimento com essas porcaria de hidrogel, metacril, silicone industrial, não. Um preenchimento com peptídeos bioativos, com alguma coisa que estimule o colágeno. Existem várias estratégias saudáveis que não causam risco à saúde humana, tá? Quem quiser saber mais, entre em contato, a gente tem que avaliar cada caso, mas existem estratégias sim que podem fazer um aumento do glúteo. Então, respondendo essa pergunta, é basicamente isso, tá? Não existe mulher seca, com o abdômen rasgado, com o físico em dia, com as pernas grandes, com o glúteo grande. Glúteo grande de mulher ou é anabolizante ou é gordura. Não é gorda, mulher gorda, volumosa até a bunda grande. Não tem como ser de outra forma, tá? Então, não caia na conversa desse coach americano que fala que treina mulheres que ele não treina, que é tudo mentira, que é tudo marketing, ele não treina ninguém, ele vende anabolizante, ele fugiu do Brasil por causa disso, que fica querendo iludir você aí falando que o glúteo grande das chicas vai ficar com o treino metabólico dele. Tudo mentira, gente, pelo amor de Deus. É uma junção de tudo. Treino é importante? É importante. Dieta é importante? É importante. Modulação hormonal é importante? É importante. E mulher que quer ficar com o glúteo muito grande, quer ficar com uma bunda enorme, não tem conversa. Ou é gordura ou preenchimento. Ou se quiser se arriscar a tua saúde com hormônios que vão deixar você com a voz do Mr. Catra e com o clitóris desse tamanho. Eu acho que ninguém quer isso. Então, falando a real para vocês, realmente esses são os caminhos. Não recomendo nenhum desses caminhos perigosos. Recomendo que você procure um profissional habilitado para te orientar da melhor forma e da forma mais segura. Sempre com exames, acompanhamento. Dá para fazer sim exames. Você paga um convêniozinho aí de 150 conto, você consegue ter acompanhamento com exame. Hoje tem convênio que é só para exame, então você consegue fazer sim o acompanhamento. Tá bom? Espero que tenha atendido aí a demanda de todos vocês. Desculpe as brincadeiras aí, mas realmente a gente precisa falar a verdade sempre. Eu tenho compromisso com a verdade com vocês. E espero que tenha atendido aí a demanda de todas vocês, meninas e maridos também que acompanharam aí para suas digníssimas esposas. Tá bom, pessoal? Vai ficar 24 horas no Instagram e depois no canal. Vai ficar aqui essa live disponível 24 horas no canal para você, no Instagram para vocês, e depois ela vai lá pro canal Rafa Braca no YouTube. Então, inscrevam-se lá no canal, ativem o sininho para sempre que a gente colocar um vídeo lá vocês serem notificados. Espero que tenham